Vamos falar de mais bastidor sobre o 8 de janeiro? Eu vou trazer para vocês aqui a apuração inédita sobre como deve ficar a CPMI. O resumo é o que está na nossa tarja. O governo deve ter a maioria, sim, fazer presidente e relator, sim, mas vai depender muito de Arthur Lira e do Centrão. Eu consegui fazer com a ajuda, vem comigo aqui, parça, eu consegui fazer com a ajuda de técnicos da Câmara e do Senado como deve ficar ali a composição dessa CPMI. Vamos entregar primeiro aqui o básico, né, para quem está em casa. Daniela, como funciona? Como funciona? Cada casa, ou seja, a Câmara tem 15 integrantes fixos e o Senado vai ter 15 integrantes físicos. E cada uma dessas casas vai ter uma vaga extra, o que eles chamam que é a vaga que vai ser preenchida por rodízio, ou seja, ela vai ser rotativa. Por quê? Porque você tem que fazer uma conta entre o número de integrantes de cada casa, ele é ímpar, o número de blocos, você faz aí o que sobra, você distribui. Então, seria uma vaga para cada casa rotativa. Ao todo, portanto, então, serão 32 integrantes da CPI da pandemia. Eita, Lelê, a memória, né? Da CPI do 8 de janeiro, 16 de cada casa, sendo uma vaga de cada dessa rotativa, que não vai ser sempre a mesma pessoa. Beleza, Daniela. Como é que essas 15 vagas fixas, vamos falar delas, inclusive a rotativa, como é que essas vagas são distribuídas? Por conta de uma sopa de letrinhas chamada bloco partidário. Toda vez que a gente traz essa apuração aqui, o pessoal fica meio em casa, fica meio, por que isso é importante? Bom, meu amigo, agora, seja de que lado você estiver, é essa montagem do xadrez que você vai somando grupos de partidos, você vai somando um partido com outro para formar um bloco e ter a maioria na Câmara e a maioria no Senado. Isso conta para a indicação, entre outras coisas, das comissões, seja a CCJ, seja a CPMI ou CPI. O maior bloco tem mais vagas, porque se entende que ali tem uma representatividade maior do todo que foi eleito. Então, para vocês entenderem, vamos começar pelo Senado Federal. No Senado Federal, a gente tem ali blocos, né, que o primeiro, né, é o bloco aliado ao governo, pero no tanto. Ó, você tem o bloco chamado Democracia, né, que é MDB, União Brasil, Podemos, PDT, PSDB e Rede. Eles têm 31 senadores, né? Caberá a eles, tecnicamente, 6 vagas. Eu vou explicar por que tecnicamente. Depois você tem o segundo maior bloco, que é o Bloco Parlamentar Resistência Democrática, que é a base ali, digamos, mais azeitada. PSD, que no Senado é muito mais afeito a Lula do que na Câmara, PT e PSB. Eles somam, porque o PSD virou um gigante, 28 senadores. Teriam direito proporcionalmente, portanto, a 5 vagas. Você tem o Bloco Parlamentar Vanguarda, que é o bloco da oposição, que é o PL e o Novo, que nesse momento não tem representante. O PL sozinho, de Jair Bolsonaro, tem 12 deputados. Mas veja que como ele ficou isolado dos outros blocos do Centrão, e eu vou te mostrar isso aqui, ele vai ter direito a, em tese, 3 vagas, porque a vaga do rodízio ficaria com ele. Tem um último bloco, que é o bloco PP Republicanos. O que era o triunvirato de Jair Bolsonaro? PP, PL e Republicanos. Foi com esses 3 partidos que ele foi para a eleição majoritariamente. Quando ele perde, cinde. O PP e o Republicanos fazem um bloco mais centrista. O PL fica com o bolsonarismo raiz. E aqui, então, você teria 2 vagas. E aí, depois, você distribuiria para quanto cada partido teria dentro dessas vagas. Então, por exemplo, no bloco MDB, União Brasil, Podemos, PDT e tal, são 6 vagas. Quantas caberiam ao MDB? Se a gente fosse olhar, né? Qual é o partido que tem mais membros, você vai proporcionalmente distribuindo para garantir essa representação.
Muito importante, isso é a preço de hoje. Aí você fala, por quê, Daniela? Porque o regimento da Câmara, do Senado, do Congresso diz que vale para o cômputo da distribuição das vagas os blocos que estiverem organizados no dia da leitura do requerimento da CPI. Então, se na quarta-feira a oposição ou o governo fazem um arranjo para ficarem ainda maiores, isso pode mudar. Então, a preço de hoje, o governo teria letra fria da lei, o apoio nesse bloco MDB, União Brasil, Podemos, PDT, PSDB e Rede, e ainda o bloco Resistência Democrática, que soma PSD, PT, PSB. Só aqui você teria 6 mais 5, 11 vagas das 16, maioria, portanto, fechada. Vamos para o que vai acontecer na Câmara. Eu vou me acelerar aqui, tá, Igor? Desculpa. Vamos para o que vai acontecer na Câmara. Na Câmara, o Arthur Lira fez aquele mega bloco. Vocês lembram que a gente falou, olha, Lira mostra força, faz um bloco com 174 parlamentares. União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Patriota. E aí o que acontece? Esse blocão do Arthur chega a 174, mas o bloco é um salseiro. É ele quem teria hoje, a preço de hoje, se nenhum arranjo for feito, teria direito ao maior número de vagas, 5. A Câmara é bem mais distribuída, vocês vão perceber. Porque o bloco é um salseiro, tem desde o PP, do Arthur Lira, que tem ele que está ajudando o governo, mas tem o Ciro Nogueira, que é crítico, era ministro do Bolsonaro, até o PDT e o PSB, que são base do governo. Então, o bloco é um salseiro. Isso, bastidor aqui, amplia o poder do Lira. Porque se ele pode dar a carta de quem é que vai ocupar cada uma dessas vagas do centro, ele pode escolher um nome mais afeito ao equilíbrio ou ao governo ou afeito à oposição. Porque no União Brasil tem oposição. Dentro do PSDB também. Então, muito do ânimo e do custo político que vai ter para o governo, a gente vai ver nos nomes que saírem das indicações dos deputados para esse bloco. Isso, na prática, em política, mostra o quê? Que o cacife do Lira voltou a subir. Voltou a subir. Ele pode interferir de maneira determinante. Você tem um segundo bloco, que é o que tem aí o segundo maior número de deputados. E esse é centrão. MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC. O PSC não está com representação. Mas o MDB, o PSD e o Republicanos, no Republicanos você tem muito mais bolsonarista, porque é o partido do Tarcísio. O PSD é meio a meio na Câmara. E o MDB é aliado, pero não tanto, já que o Lula insiste na coisa do golpista, né? Esse bloco vai ter quatro vagas. Aí você vem o PL, oposição raiz, com 99. Só ele poderia indicar 3. E as outras federações, a do PT faria 2 indicações e a do PSOL Rede, 1. Fecham aí as 16 vagas, o Novo ganharia uma vaga de rodízio. Isso é o que está previsto agora. Nesse caso, para que eu te chamo a atenção? Para a força, a ampliação do cacife, do Lira e dos partidos do Centrão com os quais o Lula está tendo dificuldade de dialogar. União Brasil queria a cabeça da ministra para poder botar outro cara lá. O Lula falou, não, segura aí, foi para Portugal. E aí? Isso, gente, em política demanda mais do que saliva, abre espaço para negociação de cargos, a ver o que o governo vai fazer.